nós estamos completamente desconectados da natureza. E eu não estou falando de abraçar árvores ou colocar seus pés descalços na terra. Nada disso. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda, a nossa conexão com os ritmos naturais da vida. O resultado dessa desconexão? Corpo, mente e espírito em colapso. Vamos falar mais sobre isso. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Renascimento, onde nós falamos sobre espiritualidade de uma forma madura e inteligente. Para quem acompanhou o último vídeo, no qual a gente falou sobre a transformação do conceito de Deus e sobre a nova era espiritual, eu disse que nesse vídeo nós falaríamos sobre sessões de cura e trataríamos de todas as modalidades de sessões de cura que estão sendo mais buscadas hoje em dia no Brasil. Só que esse vídeo, ele ficou muito longo, ele vai precisar de uma edição um pouco mais trabalhada, ele vai precisar ser dividido em 2 ou 3 partes, então eu ainda estou ajustando a melhor forma de trazer esse conteúdo para vocês. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desconexão e conexão com a natureza e com os ciclos naturais da vida. Onde a gente está errando feio nisso e quais preços nós estamos pagando. Quando a gente fala sobre conexão com a natureza, geralmente a gente pensa em viajar para um meio do mato, para um lugar cheio de floresta, cheio de árvores, mergulhar na cachoeira, nadar no mar, botar o pé na terra, plantar. E nada disso está errado e tudo isso faz muito bem. Mas a conexão com a natureza não se resume somente a isso, não se resume somente ao que a gente faz para fora. Se conectar com a natureza também é, e primariamente é, se conectar com os ciclos naturais, que acontecem tanto fora de você quanto dentro de você. Um exemplo claro disso são as mudanças que a mulher passa durante o seu ciclo menstrual. Naquele período de 28 dias, que pode variar para um pouquinho menos, um pouquinho a mais, dependendo da mulher, existem diversas mudanças que acontecem. O humor muda, a energia muda, a disposição, a pele, o cabelo, o inchaço, né? Tanta coisa muda. E como é que a gente pode pensar que durante todas essas mudanças a gente deveria estar mantendo a mesma rotina, exatamente fazendo as mesmas coisas, a mesma alimentação, o mesmo tempo de descanso, o mesmo tipo de atividade física? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente percebe que todas essas variáveis, elas deveriam acompanhar as transformações que estão acontecendo dentro dessa mulher. E aí, se você vai e você se esforça para manter o mesmo ritmo de treino na sua menstruação que você tem na sua ovulação, quando você está cheio de energia, você acaba esgotando o seu corpo. E aí depois, no mês seguinte, você pode se sentir mais cansada e não entender exatamente o porquê, porque você está fazendo tudo ali como você sempre fez, mas você está pagando um preço de não ter descansado quando o seu corpo precisava de descanso de fato. A gente não precisa nem usar algo tão emblemático quanto as mudanças que a mulher passa durante seu ciclo menstrual. Você, na sua vida, quantas vezes você vai contra o que você gostaria de fazer, o que você sente que o seu corpo precisa, para atender normas sociais, para não fazer desfeita com alguém, ou porque você acha que se você deixar de fazer aquela coisinha, isso vai dizer menos de você, vai dizer que você não é produtivo o suficiente, que você não faz o suficiente? Quantas vezes você desrespeita o seu corpo e o seu sentir em nome de alguma coisa que está fora de você? Sempre que a gente tem uma forma fixa e rígida de como as coisas deveriam funcionar, a gente tira da vida algo muito essencial, que é a possibilidade de mudança. Se a gente acha que todo dia a gente tem que acordar 6 da manhã, olhar para o sol, fazer alongamento, enxaguar a boca, raspar a língua, fazer limpezas, fazer uma rotina de pele de sei lá quantos milhões de passos, tomar sua proteína, ir treinar, fazer sei lá quantas horas, estar no déficit calórico perfeito, comer isso, e aí fazer o seu diário, escrever seus pensamentos, mapear sei lá o quê. Todos esses hábitos que aparentemente são saudáveis, aparentemente eles constituem uma rotina saudável, eles podem estar, na verdade, desconectando você do seu sentir, do que é para você naquele momento. Mas se tudo isso entrou no automático, o quão bem realmente todas essas coisas que você está dando conta de fazer no seu dia
estão te fazendo, de verdade? E se para você se conectar com alguma coisa que a vida está comunicando com você, você precisa naquele dia específico não fazer absolutamente nada, ficar de pernas para o ar? Quantas vezes a gente ignora sinais internos, sufocamos sentimentos só para manter um ritmo que alguém disse para a gente que era bom? E sobre a forma como a gente consome informação, como a gente pega de fora tudo que dizem que é para você fazer, ou como ser uma boa pessoa, quais práticas espirituais você deve seguir, como atender à sua evolução espiritual. O quanto disso a gente está fazendo porque a gente está, de fato, profundamente conectado com aquilo, ou o quanto a gente está fazendo porque a gente leu em algum lugar, viu em algum lugar que era uma coisa boa, então deve ser, é melhor eu fazer desse jeito mesmo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os lugares em que a gente perdeu de vista o que é a natureza, as consequências que essa desconexão está trazendo para a gente e como começar a criar um caminho de reconexão com os ciclos naturais. E quando a gente se reconecta com a natureza dentro e fora da gente, fica mais fácil se conectar com os caminhos da vida, quais caminhos seguir, por onde não ir, e a vida vai ficando mais fácil e mais leve de ser vivida. Uma forma muito clara em que a gente está indo completamente na contramão da natureza é o nosso pavor em envelhecer. E a gente pode ver isso em tudo que a gente consome, nos produtos, nas dietas que a gente faz, nos filtros que a gente usa. Envelhecer virou sinônimo de perda, de decadência, de algo que precisa ser combatido a qualquer custo. E aí a gente começa a fazer de um tudo para evitar processos completamente naturais da vida. Um exemplo que eu gosto muito é a queda de cabelo. Quando o cabelo começa a cair, todo mundo já entra em pânico. Aí vai, recorre para remédio, recorre para suplemento, vai fazer qualquer coisa, vai entender como é que faz para parar esse cabelo de cair. Sem se perguntar se isso não seria um mecanismo natural do corpo se organizando, se reorganizando ao longo dos anos. Nas medicinas antigas, especificamente na medicina chinesa clássica, a energia dos rins está associada à energia do cabelo. Então, a queda dos cabelos tem a ver com um declínio dessa energia dos rins. E esse declínio, ele não é uma coisa negativa, ele é uma coisa natural, porque esses órgãos eles estão funcionando com uma certa vitalidade ali ao longo dos anos, e aí chega um momento da idade que esse ciclo muda. E esses rins eles precisam trabalhar um pouco menos para conservar a vida. E um dos efeitos disso é a queda do cabelo. Ou seja, na visão dessa medicina chinesa clássica, existe um porquê dos cabelos caírem, existe um porquê dos rins declinarem a sua atividade. Eles fazem isso para conservar a vida por mais tempo. Mas e aí o que a gente faz? Entra em pânico e começa a fazer de um tudo para combater a ordem natural das coisas. E aí vem um grande paradoxo. Quanto mais a gente luta contra a nossa própria vida, quanto mais a gente vai contra os nossos ritmos naturais, a gente vai desgastando mais e mais o corpo. Não importa quantos suplementos você tomar, quantos procedimentos você fizer, quantos cremes caríssimos você usar, se você desrespeitar profundamente a sua energia vital e desgastar ela a um ponto limite, você vai sofrer as consequências disso. E isso não é só uma questão física. No fundo, essa obsessão com a juventude acaba sendo uma negação da realidade como ela é, uma negação da impermanência da vida. E será que essa obsessão em prolongar essa juventude por mais tempo está de fato nos trazendo benefícios ou está só desgastando a gente num ritmo mais acelerado? Claro que essa insatisfação constante, ela vem de uma construção social que está relacionada a diversas pressões estéticas que a gente vive, né? O culto à forma física ideal. E essa forma física ideal, ela já teve diversas caras.
né, lá na década de 90 era aquele modelo magérrimo do heroin chic, das top models, e ao longo dos últimos 30 anos essa forma física ideal foi ganhando mais curvas, né, foi ganhando um pouco mais de corpo, e hoje em dia a gente tem uma glorificação das musas fitness, daquele corpo bem trincado, cheio de músculo e daquela barriga chapada. Só que essa barriga chapada não é natural. A barriga feminina natural, ela não é chapada, reta. Ela tem uma protuberânciazinha ali, como a gente via nas esculturas antigas da Renascença. Aquela barriguinha, ela não está ali por acaso. Ela serve um propósito natural. Ela está relacionada com a produção de progesterona do corpo feminino. A progesterona é responsável por diversas funções no corpo da mulher, mas uma das principais dela é ajudar a preparar o útero para uma possível gestação. E quando esse hormônio está bem equilibrado, ele também ajuda na manutenção de um nível saudável de gordura corporal, especialmente ali na área abdominal. Então, essa barriguinha, ela não está ali como um defeito para ser consertado. Não, ela tem uma função no equilíbrio hormonal e na saúde reprodutiva da mulher. Agora, quando as mulheres se esforçam ao máximo para tirar aquela barriga, para chapar ela, elas acabam investindo em atividades físicas para reduzir ao máximo o nível de gordura corporal. E essa perda de gordura corporal no corpo da mulher pode acarretar um desequilíbrio hormonal e alterar os níveis de progesterona, alterar a saúde reprodutiva dessa mulher, pode trazer consequências como infertilidade, como envelhecimento precoce. Ou seja, ao ficar extremamente obcecada com esse marco da beleza e do corpo saudável, você está, na verdade, indo contra ritmos naturais do seu próprio corpo e do que ele precisa para envelhecer saudavelmente. Além disso, a gente tem diversas práticas que se tornaram moda, como os banhos gelados e as terapias de luz vermelha e tantas outras coisas. Coisas que a gente tem disponíveis na natureza e coisas que não são necessariamente boas para todo mundo o tempo inteiro. E essas coisas estão sendo prescritas como grandes verdades, sendo que, às vezes, essas prescrições não levam em consideração nem a diferença entre corpos femininos e corpos masculinos. A terapia de banho gelado, por exemplo, ela desencadeia uma resposta estressora na mulher muito mais alta do que desencadeia no homem, o que pode ser extremamente prejudicial nas fases do ciclo da mulher em que ela está produzindo mais progesterona, porque isso vai aumentar os níveis de cortisol dela nas alturas e de uma forma que não é benéfica para esse ciclo de produção hormonal. Além disso, a gente tem estudos, e eu vou deixar na descrição para vocês referência desses estudos, que falam que a mulher, ela não precisa passar pelo mesmo tipo de frio num banho de gelo que o homem para receber os mesmos benefícios, que ela consegue extrair os mesmos benefícios numa temperatura um pouco mais alta. Ou seja, nem tudo, ou na verdade quase nada, é bom para todo mundo o tempo todo. E a melhor coisa que você pode fazer por você, para não cair nesses modismos e nesses discursos convincentes da terapia, da moda do momento, é se conectar e conhecer o seu corpo intimamente, para você saber e escutar o que que é bom para você e quando aquilo é bom para você. Eu sei que eu estou aqui falando sobre essa desconexão com os ritmos naturais e focando muito nessa questão da mulher e do ciclo menstrual, porque a gente tem esses marcadores biológicos de uma forma muito evidente. Mas isso não quer dizer que os homens também não estão sofrendo muito com essa desconexão. Hoje em dia, o ideal masculino, ele gira em torno de uma hipertrofia excessiva. E aí a gente tem muitos suplementos, dietas restritivas e treinos rigorosíssimos incluídos nesse pacote. O problema disso tudo não está no cuidado com o corpo, isso pode ser muito bom, mas sim na ideia de que o masculino ele só tem valor quando ele está em alta performance constante.
Os homens são cobrados essa alta performance desde muito pequenos, porque essa masculinidade tradicional ensinou os homens a abafarem seus sentimentos, a não chorarem, a não demonstrarem fraqueza, a estarem sempre ali provendo, oferecendo, entregando. Isso gera um ciclo de estresse e de desgaste que pode trazer baixa libido, alterar os níveis de testosterona naturais do corpo, tristeza, depressão e diversas outras consequências. No final das contas, tanto homens quanto mulheres estão sendo condicionados a ignorar os seus limites internos em prol de padrões externos. Mas será que esses padrões de beleza, eles estão de fato levando a uma vida saudável ou só a uma profunda desconexão com os ciclos naturais do corpo e da vida? Uma das grandes armadilhas do nosso tempo e dentro dessa nossa desconexão com os ciclos naturais da vida é a nossa pressa com a resolução dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas dores. A gente está incessantemente buscando por um momento onde nós vamos resolver os nossos desafios, sanar as nossas dores, nos curar dos nossos problemas, das nossas mazelas. Um momento onde tudo isso vai estar resolvido e nós vamos poder, enfim, descansar em paz. Mas essa lógica linear ignora o fato de que a cura não é um destino, um ponto final. Ela é um processo e que o próprio caminho já é a cura acontecendo. Muitas vezes a gente cria uma imagem para o que seria a resolução dos nossos problemas. A gente acha que a gente sabe como deveria ser esse desfecho e como as coisas deveriam acontecer para a gente chegar lá. Mas, invariavelmente, a vida vem e surpreende a gente e leva a gente por caminhos pelos quais a gente não esperava. E se a gente tivesse ali preso à forma como a gente imaginou, que é uma forma limitada porque está dentro da nossa imaginação e só do que a gente consegue imaginar, deixando de fora todo o resto que existe de possibilidades que não estão na nossa mente, se a gente ficar preso a somente esse desfecho, a gente perde todas as possibilidades que não estão ao nosso alcance de visão. E geralmente é assim que a vida acontece. Geralmente a cura, a resolução, o processo pelo qual a gente passa e o qual a gente vive, ele está distante da nossa imaginação, porque ele precisa levar a gente por esses caminhos desconhecidos. A gente precisa viver essas linhas tortas. A gente passa por esses momentos de confusão para chegar em outros momentos de clareza, que pode ser uma clareza muito diferente daquela que você vislumbrou lá no início. E muitas vezes a gente precisa abrir mão desse controle e aceitar que o que a vida traz para a gente não é necessariamente aquilo que a gente quer, mas talvez seja aquilo que a gente precisa. E esse nosso controle, ele também está relacionado a diversas caixas e manuais que a gente criou sobre a espiritualidade em si, como se tivesse um manual específico do que é ser uma pessoa espiritualizada, do que é você estar na sua evolução espiritual, com diversas etapas a serem seguidas, procedimentos a serem feitos e atitudes, comportamentos a serem aderidos. No meio dessa busca por esse ideal, a gente cai muitas vezes num consumo excessivo de informações sobre a espiritualidade. Toda hora aparece um novo portal, uma nova técnica, um novo ritual que você precisa fazer para isso ou para aquilo acontecer na sua vida, para receber essa ou aquela energia. A gente corre atrás dessas práticas sem perceber que muitas vezes elas estão afastando a gente do processo pelo qual a gente precisa passar. A gente está cheio de técnicas para fazer, de rituais para acompanhar, de energias e coisas que a gente precisa prestar atenção para não se perder, mas na verdade esse excesso de informações está fazendo a gente ficar perdido dentro de nós mesmos.
A gente está sem condição de se conectar com o que é para gente e seguindo uma cartela que alguém falou do que precisa fazer. A sua conexão espiritual, ela não vem em moldes pré-fabricados. Ela não tem a ver necessariamente com fazer mais uma técnica, mais um ritual, com prestar atenção em mais um portal, ou seja lá o que for. Muitas vezes, o que você precisa fazer para receber a orientação espiritual que você está buscando é ficar em silêncio, é deixar tudo que você já tem de informação decantar em você para que você possa observar com carinho e com cuidado o que essas informações estão de fato te comunicando. Mas como estamos condicionados a achar que sempre falta algo ou que a gente não sabe o suficiente, a gente fica preso a esse consumo e a essa busca excessiva por mais e mais informações, sem deixar que as informações que a gente já tem se transformem em sabedoria, de fato. A verdadeira conexão espiritual, ela não tem a ver com mais e mais práticas, tem a ver com presença, tem a ver com um estado de conexão profunda que permite que você se comunique com aquilo que é visível e invisível para você de uma forma clara e equilibrada, com calma e estrutura, para transitar por todas as transformações que são inerentes da vida. No fim, a espiritualidade não é um lugar para se chegar, mas um estado de abertura para que esse próprio caminho se revele de forma natural, simples e conectada. Essa desconexão com os ritmos naturais não influencia só a forma física, mas também impacta o nosso equilíbrio mental e emocional. Isso acontece quando a gente ignora o nosso ciclo emocional e quer que ele atenda a uma lógica de alta performance, da mesma forma como a gente exige do nosso corpo. Mas as nossas emoções, assim como as estações da natureza, elas também têm seu tempo de amadurecimento, de recolhimento e de expansão. Muitas vezes a gente sente algo profundo em nós pedindo espaço, pedindo passagem, e a gente, em vez de olhar, dar atenção e dar espaço para aquilo, a gente quer resolver. Então a gente busca técnicas para eliminar aquilo que está acontecendo, para solucionar, para sanar, em vez de dar o tempo e o espaço que aquilo precisa para se apresentar, para atravessar e para se dissolver no seu ritmo natural. A gente acha que precisa estar sempre bem e que precisa sempre ver o lado positivo das coisas. E quando a gente fica se demandando essa positividade sem ela ser verdadeira, isso acaba atrapalhando o nosso processo. Na natureza, é normal, às vezes faz sol, às vezes faz chuva, às vezes venta, faz calor, faz frio. E aí você vai estar lá no meio da chuva e você vai falar: "Ah, não, não tá chovendo, tá tudo bem, não tá chovendo". Não, tá chovendo, você pega um guarda-chuva, você não sai de casa. Do mesmo jeito, tá tudo bem se não tá tudo bem. Tá tudo bem se você acha que tá tudo uma bosta. Você não precisa achar que tá tudo bem o tempo todo. Você não precisa se cobrar um positivismo em relação a nada. Você precisa se oferecer a verdade que as suas emoções estão te pedindo, para você poder ver elas e cuidar desse espaço para que elas possam te trazer as informações que você precisa receber dali. E isso não vai ser um processo super lindo e florido e cor-de-rosa o tempo inteiro. Não, às vezes vai ser uma bosta. E tudo bem. Essa nossa necessidade, essa nossa cobrança positiva, ela está atrapalhando o nosso desenvolvimento real, porque a positividade constante, ela não é natural.
ela não é verdadeira. E toda vez que a gente se afasta daquilo que não é, daquilo que é natural, daquilo que é verdadeiro, a gente está se afastando da gente mesmo e das nossas possibilidades verdadeiras de conexão com a vida. A cultura da hiperprodutividade, ela também tem um impacto muito grande nesse processo todo. A gente está sempre sendo cobrado e se cobrando a fazer mais, a entregar mais, a não deixar a peteca cair. Se a gente sente cansaço, a gente ignora, a gente vai dormindo menos, a gente vai pausando menos, a gente vai acelerando tudo constantemente. E a gente pode ver isso muito claramente na forma excessiva como a gente consome informações, redes sociais, no nosso uso excessivo de telas. Tudo isso está aumentando os nossos níveis de estresse e impedindo as nossas pausas, aumentando os níveis de ansiedade, de aceleração. E aí a gente se desconecta dos ritmos naturais da vida, a gente perde a pausa, a gente perde o silêncio. Até aqui mesmo na edição desse vídeo, eu vou cortando as pausas para o vídeo ficar mais dinâmico, mas o quanto a gente não perde quando a gente corta as pausas na nossa vida. O excesso de estímulos externos está cada vez mais sobrecarregando o nosso sistema nervoso, deixando a gente cansado e numa sensação de que a gente está correndo e correndo o tempo todo, muitas vezes sem chegar a lugar nenhum. E quando a gente está nesse estado de sobrecarga, fica mais difícil a gente se conectar com a nossa intuição e com os nossos ritmos naturais. Essa mesma alta performance que a gente exige do nosso corpo, a gente está exigindo das nossas emoções e dos nossos processos. E a gente não está dando conta de dar conta disso tudo. Então, como é que a gente faz no meio disso tudo para resgatar essa conexão? A gente vive no meio desse tumulto de informações, onde tem sempre uma dica para isso, um manual para aquilo, um ritual para aquilo outro. Mas e se a verdadeira conexão com os ritmos naturais não precisasse de nada disso? Não precisasse de nenhuma lista de afazeres, de nenhum manual, de nenhuma resposta pronta? E se essa reconexão precisasse de menos? Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é reaprender a descansar. Nessa cultura de hiperprodutividade, de alta performance que a gente vive, a gente está sempre se cobrando e sendo cobrados para sermos mais eficientes, mais ativos, como se a gente precisasse sempre estar otimizando o nosso tempo. Mas a natureza, ela não existe numa alta produtividade. Nenhuma árvore dá frutos o ano inteiro. Tudo tem um tempo de amadurecimento, de gestação, de colheita, de recolhimento. Então, aprender a descansar, aprender a se conectar com o silêncio, com as pausas, é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para se reconectar com os nossos ritmos naturais. Respeitar esses ciclos não é preguiça, é inteligência biológica. Da mesma forma, quando a gente fala da alimentação, né? A gente vive numa cultura de dieta que está sempre ensinando para a gente como restringir, e a gente sempre busca manuais e receitas de como comer. Aí eu vou comer tal hora isso, aí eu vou comer tal hora aquilo, e na outra hora aquilo outro. Em nenhum desses momentos a gente para se perguntar: o que que é que eu quero comer? Do que é que eu gostaria de me alimentar agora? A alimentação intuitiva, ela não tem a ver com você sair comendo tudo que você vê pela frente ou comendo um monte de besteira. Não, tem a ver com se conectar com as necessidades do seu corpo. Quantas vezes você não está com alguma deficiência de micronutriente e aí você vê que você estava com uma vontade de comer justamente um alimento que tinha aquele nutriente? Isso acontece muito, porque o nosso corpo, ele dá esses sinais, ele tem uma sabedoria interna do que é que ele está precisando para se organizar, do que é que ele está precisando
para ter saúde, para ter disposição, para operar da melhor forma possível. Se a gente começar a escutar e a prezar por essa escuta, em vez de chegar ali com a nossa listinha, com as nossas receitinhas, a gente pode ganhar muito mais em termos de sabedoria em relação ao nosso corpo e à organização dos nossos ciclos. Na espiritualidade, o resgate acontece da mesma forma. Tem menos a ver com procurar mais técnicas ou mais coisas para você fazer e mais a ver com silenciar, com olhar para todo esse conhecimento que você já tem e dar tempo para isso se decantar, para isso se transformar em sabedoria e para você poder entender o que de fato você gostaria de buscar como um estudo ou como uma prática para o seu momento, no que de fato você gostaria de se aprofundar, não porque é uma coisa que está na moda, não porque alguém disse num vídeo da internet, mas porque foi um chamado interno seu. Assim como a gente segue regras sobre o corpo, sobre a alimentação, a gente também segue regras sobre o que é ser espiritualizado. E a gente fica esperando uma validação que vem de fora, através da gente dizer: "Olha, estou aqui seguindo tintim por tintim desse manual, fazendo tudo isso da lista, fazendo tudo que me falaram que preciso fazer para evoluir espiritualmente". Mas a conexão espiritual verdadeira, ela independe de uma validação externa. Ela tem muito mais a ver com um silêncio e uma conexão íntima de você e com as forças visíveis e invisíveis que te movem. É uma experiência íntima que se revela no dia a dia, na forma como percebemos a vida e como sentimos a nossa própria verdade. No final das contas, tudo se resume a uma coisa: presença. O corpo já sabe o que precisa, a alma já sabe para onde ir. O que nos falta é coragem para silenciar, para parar, disciplina para pausar, para não distrair e poder escutar o que nos está sendo dito. Através do silêncio, da escuta, desse espaço que a gente cria para escutar, a gente pode respeitar verdadeiramente tudo que já está acontecendo dentro da gente e nos conectar de verdade com os ritmos naturais que guiam a gente e a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, me conta nos comentários. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.